Eu sou a Aline Lima E eu sou Tatiane Costa. e esse é o podcast Aquarela de Amor. E hoje eu recebo aqui a Ábida e a Bia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Ábida. Ábida, seu sonho de ser mãe era seu maior projeto de vida. Depois da perda da primeira gestação, o Álvaro chegou como um nobre guerreiro. Em que momento as cores desse sonho começaram a mudar para você? E como foi lidar com as perguntas das pessoas no Parque do Dinossauro que você conta no seu capítulo? Sim. Como eu falo nesse capítulo, o Álvaro, ele é uma criança que foi muito desejada, muito sonhada, porque eu gerei uma expectativa desde a minha infância a respeito da maternidade, né? Como uma mãe, eu sempre quis ser mãe. A minha mãe fala bem assim, que as pessoas perguntavam pra mim, né? Do que você quer ser quando crescer? E as meninas falavam, quero ser cantora, médica, dentista, e eu só respondia que eu queria ser mãe. Então isso é algo que eu construí desde a minha infância, esse sonho de ser mãe. Só que eu começo a entender ali que aquele sonho de menina, daquela criança, ele se concretiza mais com caminhos diferentes. Então, na minha primeira gestação, né, eu perdi a minha primeira gestação e foi um processo muito doloroso para mim. Vivi aquele luto, tinha aquela expectativa, então todo aquele sonho começa a me gerar dor, me gerar tristeza. Então, meu primeiro relacionamento ali, né, o meu primeiro contato com a maternidade, ela vem com tristeza. E aí, espero um pouquinho, me preparo, né, o meu corpo, a minha vida, a minha mente novamente para me preparar novamente para mais uma gestação. E quando eu tenho o Álvaro, que é, como eu falei, ele é o meu filho desejado, amado, esperado. E só que pela segunda vez não é como eu sonhei, como eu imaginava que era, aquela maternidade linda, daquele amor que eu recebia da minha mãe, né, daquele sorriso, vem mais uma vez, né, com situações que eu não esperava, que aquela menina, aquela mãe, que não era mãe, né, eu era uma criança que desejava ser mãe, mas que não sabia essa outra realidade. Então foi difícil para mim, porque como eu lidei com essas perguntas, né, eu durante 3 anos e meio eu vivi essa realidade, né, eu via que o Álvaro não acompanhava os marcos de desenvolvimento, mas eu me fechava porque eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Apesar de ter ali aquele, né, o meu filho dos meus sonhos, eu via que algo não estava indo bem. Até o momento que nós fomos fazer uma viagem fora, né, daqui de Mato Grosso, e eu acho que aquele estado ele tinha um conceito muito grande, muita conscientização sobre o autismo, que as pessoas ali ficavam 5 minutos com meu filho e começaram a perguntar se ele era autista. E foi aquele momento que eu falei, meu Deus do céu, o que as pessoas estão vendo e que eu vejo, mas que eu não quero enfrentar. Então foi uma viagem horrível para mim, né? Sim. Eu só entrava dentro, né, do hotel, do carro, começava a chorar sem parar, porque as pessoas, eu falo pessoas, a fotógrafa que ia tirar foto lá no parque, a gente ia numa pizzaria temática, aí tinha aquelas meninas de recepção que ficavam ali no parquinho, no playground, elas perguntavam com muita convicção, mãe, ele é autista? E assim, como se elas tivessem a certeza que eu ia responder que sim. E eu só respondia que não. E como você se sentia? Muito, muito abalada, muito. Eu falo, que parece que foi a pior viagem da minha vida. E eu acreditava que sair daquele ambiente iria mudar tudo. Porque eu estava vivendo ali uma tristeza, né, muito grande. E que sair daquela viagem, eu voltaria para Cuiabá e estaria tudo bem. Mas aí a realidade começou a bater na minha porta e eu precisava enfrentar aquilo.
Eu acho que é muito comum, né? Acho que todas as famílias que chegam até mim, eu como profissional de saúde lido com muitas famílias e o processo de aceitação, ele é desafiador em todas as famílias que a gente conhece, né? Que passou por mim, todas viveram esse processo como um processo muito desafiador, né? Porque você, ainda mais quando você sonha, você idealiza aquela maternidade e de repente tudo muda. Como assim? Não foi assim que eu imaginei. E agora? E o medo do futuro, né? E nesse contexto, Bia, trazendo, né, todas essas questões que envolvem o nome, né, agora tem um nome, como que foi para você lidar com o diagnóstico dos seus filhos? Bom, eu acho que apesar de ter dois, né, com síndrome de Down, eu acho ainda que o primeiro foi mais difícil. Eu acho que mais por conta da idade que eu tinha na época e por vir de uma casa extremamente religiosa. Quantos anos você tinha? Eu engravidei na semana ali de 16 para 17 anos. Bem jovem. Bem jovem. E eu acho que o contexto que eu vivia naquela época, a questão da minha mãe, ser pastora, né? Eu ter uma conexão muito forte, assim, com a igreja também na época, eu também era líder. Então tudo isso mexeu muito comigo. E por muito tempo eu fiquei me sentindo acusada, como se o Enzo tivesse tido o diagnóstico que ele tem hoje por conta que ele veio antes do casamento, talvez. Então eu ficava com muita acusação religiosa dentro da minha cabeça. Então por isso que eu falo que o primeiro ainda foi mais difícil que a segunda. A gente percebe que é difícil, como a Abda relatou ali, você se deparar com esse nome, porque Sim. causa essa estranheza, você não sabe como lidar, e ao mesmo tempo o nome te dá um norte, né? Ele te Sim. direciona. Então, diferente da Abda, né, que ela falou que ela planejou a primeira gestação, eu só tava vivendo a vida, né? Tava querendo fugir um pouco do meio que eu vivia, né? Uma coisa muito religiosa, então eu me apaixonei. Foi aquela coisa, meu Deus, que loucura. E me entreguei sem pensar, entendeu? E aí, nunca pensei em ser mãe, mas era algo que eu queria. Mas eu não sonhava, assim, eu sempre fui uma pessoa de quero fazer faculdade, trabalhar, e o Enzo veio nesse caminho. E foi um baque extremamente grande, porque eu falei, caraca, eu vou ter que parar a minha vida, né? E na época, com muita pouca informação que eu tinha, quando eu descobri a gravidez, eu comecei a ver muitas pessoas com síndrome de Down na rua, como se parecia que era Deus me avisando, né? E aí eu comecei a pesquisar e tal, e eu me agarrei numa informação totalmente desnexa, assim, que o meu filho não teria nada porque eu não tenho nenhum tipo de parente com alguma deficiência. Então já foi difícil para eu aceitar a gestação. Sim. E eu descobri também a síndrome do Enzo na gravidez, na minha segunda ultrassom. Então, assim, foi baque atrás de baque, apesar de eu ser nova, e aí já veio o diagnóstico. Então, pra mim, o primeiro diagnóstico ainda foi o mais difícil de todos, e que repercutiu aí por uns bons anos, até uns 5, 6 anos, eu fiquei em tratamento, assim, de aceitação, digamos assim. Sim. E aí eu engravidei, quando eu tava aceitando a ideia, descobri de novo o da Maria. Acho que é isso. E é bacana, né, a gente ver que apesar de, né, vocês trazerem, é um desafio, é um grande desafio, mas olhando para a Bia, né, que não havia probabilidade, né, Sim. nem do primeiro e nem do segundo. Exatamente. Então, mesmo diante desse cenário, ela disse, tudo bem, é isso Sim. que eu tenho, né, eu falo, porque eu conheço a história dela e a acompanho já tem um tempo, vejo que ela é isso que eu tenho, então vamos seguir a partir daqui, Sim. né? Porque muitas mulheres se perdem nesse processo, né? No processo de aceitação, entra em uma crise de depressão, não consegue sair, como se realmente não conseguisse sair daquele buraco. Sim. E a gente vê, né, que você seguiu. Lógico. Sim. Coloquei os dois no meu barco e fui Foi remando. mesmo Eu tendo não me as aceitava dificuldades. ficar pra trás. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é que eu queria trabalhar. Eu acho que a dopamina pra mim é o trabalho. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso?
já é difícil para uma mulher, mãe, típica, se destacar no mercado de trabalho, imagina para uma mãe atípica. Então, para mim, é como se eu tivesse que provar 2 vezes que eu era boa naquilo que eu faço. Sim. Então, eu senti uma pressão muito forte nessa área, porque era uma área que eu queria seguir. E eu fiz do limão uma limonada. Coloquei o ex-namorado no meu barco, falei, vamos embora, é assim que funciona. Vamos todos juntos, né? E aí eu tenho mais uma pergunta para você, Ábida. Você relata ter entrado em uma depressão grave após o diagnóstico e o nascimento da Maitê, né? Você viveu esse diagnóstico no puerpério e é desafiador o puerpério e desafiador receber esse diagnóstico, né? Como foi esse processo, né, de entregar o controle para Deus e começar a ver o Álvaro além do rótulo, né, de Teia, transformando o seu luto em um novo propósito? Então, a gente começou o processo de avaliação do Álvaro, eu estava gestante. E assim, foi muito difícil para mim. Ao mesmo tempo que eu coloquei na minha cabeça, é algo que eu preciso resolver antes da chegada dela, porque vai vir puerpério, mãe de 2, então as coisas tendem a ficar mais difíceis. Então, eu dei para aquela situação. Eu acho que por conta da gestação, os meus hormônios ali estavam muito mais aflorados. Então, eu acredito que eu senti muito mais do que se eu não tivesse gestante. Eu acredito nisso, porque eu fiquei muito mal mesmo. Eu entrei em depressão grave. Eu fui medicamento, fui para psiquiatra, acompanhamento psicológico, justamente que eu não estava conseguindo discernir ali aquela realidade. Então, foi um processo. Eu recebi o diagnóstico do Álvaro no dia 16 de maio, dia 25 a minha filha nasce. Então, foi um período muito curto. Sim. Tanto é que, até, só de falar me emociona, porque eu fui ter ela, dar a luz a ela. Eu entrei para aquela sala de parto, eu só falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não foi essa maternidade que eu sonhei. E por um momento, daquele estado que eu tava, eu não sentia a alegria daquele momento de ter a minha segunda filha. E por muito tempo eu me senti culpada. Então, o que mais eu falo que marcou ali pra mim é que eu me sentia culpada de estar sentindo aquilo. Que foi aquele momento que eu precisei de acompanhamento. Porque eu como mãe, idealizei algo e tudo mudou. Então eu tava vivendo uma tristeza e aonde que eu ia, eu falava pra neurologista do meu filho, pra minha ginecologista nos retornos, eu falava que eu não sinto alegria na maternidade. E isso me doeu muito mais, eu me senti acusada porque foi algo que eu não esperava. Só que eu consegui sair daquilo, porque eu recebi uma restauração que vem de Deus. Então eu tinha tudo que eu precisava fazer. Tudo que precisava, eu fazia. Você precisa de um acompanhamento psicológico, eu fazia. Você precisa de medicação, eu fazia. Eu fazia de tudo, mas eu entendi que a minha restauração completa vinha em Deus. Por quê? Porque eu gerei isso em Deus. O Senhor gerou isso no meu coração. Então eu fui restaurada em Deus. Por um momento eu enxergava o Álvaro autista, o Álvaro com transtorno. Eu não enxergava ele mais como meu filho. Então o diagnóstico ele rouba ali a posição do meu filho amado. Então, esse momento foi muito difícil, essa acusação que eu vivi, até o momento que o Senhor me restaurou por completo. Então, falar e me emocionar é entender que eu estava num lugar muito ruim e que eu saí daquele lugar porque o Senhor me tirou de lá. Nós temos aqui um quadro que ele se chama No Tempo da Mãe Atípica, que é um negócio assim, bate e volta, para a gente resumir as coisas e responder rápido. O que é para você a maternidade hoje? Eu acho que a maternidade hoje, pra mim, é uma loucura.
Não sei como eu dou conta. Ábida, uma palavra para o primeiro mamãe que o Álvaro falou aos 4 anos. A emoção. Bia, quem cuida da Bia? Ah, muitas pessoas. Eu tenho uma rede de apoio de amigas muito grande. Sou eternamente gratas a ela e também a minha família e ao meu marido, claro. Ábida, qual versículo é o seu refúgio hoje? Jeremias 29:11, diz que o Senhor dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de prosperar, de dar um futuro, uma esperança, de não causar dano. Uma pergunta agora para as duas. O diagnóstico é? Cruel. Para mim também, diagnóstico é superação. E aí, gente, nós temos agora um momento mais voltado para vocês, né? A gente falou até agora como foi esse processo de aceitação, né, das crianças, mas aí a gente tem um quadro Retrato da Mulher. Então, nós queremos saber mais sobre vocês. E eu vou começar perguntando para você. Ábida, você quase desistiu de tudo no chão daquele banheiro que você trouxe no seu capítulo. Hoje, você é uma mulher restaurada. O que a Ábida faz hoje para se mimar, para se sentir viva, além de uma missão de ser mãe do Álvaro e da Maitê? Eu me ocupo muito com aquilo que eu gosto de fazer. Né? Hoje eu ocupo parte do meu tempo com as coisas da igreja, com a vida da igreja ali, estar inserida, né, naquilo que eu sempre vivi. Então, me sinto útil no meu trabalho, né, sendo amada pelo meu esposo. Eu acho que isso tudo é muito importante para me continuar com a força que eu tenho para pegar os meus filhos e levar para uma terapia, né, retornar e saber que eu sou útil, que no próximo dia eu vou ter trabalho, que o meu esposo vai estar me esperando, que a minha família está junto comigo, me cuidando também. Então, o meu tempo é isso. Bia, você traz a metáfora do barco, né? Que você coloca tudo Sim. ali e vai remando. Você, como fotógrafa, empresária, esposa, como que você equilibra tudo isso quando você sente assim que às vezes é preciso parar, dar uma pausa no remo ali para Sim. respirar e voltar para si? Eu vivo esse dilema todos os dias. E acredite, eu penso em chorar todos os dias por conta dessa vida dupla que eu amo muito, porque eu costumo dizer que o trabalho é a minha dopamina. É onde eu dou risada, onde eu esqueço de tudo, faço conexões, conheço histórias, né? Muitas outras mães chegam até mim. E a maternidade é onde eu consigo me sentir completa. Então são um 50 por 50. Eu preciso estar trabalhando para me sentir viva, feliz, mas aquele vazio eu só consigo preencher estando com as crianças. Quando eu consigo ensinar algo, o ensinar é um dilema, né? Porque já é difícil você ensinar uma criança típica algo. Então você ensinar para uma criança que tem ali algum tipo de deficiência se torna muito mais complicado. E quando eu tô com eles e eu consigo ensinar, nem que seja encher a garrafinha d'água, aquilo ali parece que é como se o sangue corresse por todo o meu corpo e aquilo me preenchesse. E eu falo pra Deus, meu Deus, quando eu tô no estúdio eu quero estar em casa, quando eu tô em casa eu quero estar no estúdio. E eu vivo buscando esse equilíbrio e que eu falo que por mim eu não conseguiria, que é o Espírito Santo de Deus agindo mesmo. E mantenho muita calma, né? E vou tentando equilibrar um ou outro, tanto é que hoje eu abri mão de um período, né? Só trabalho no período da tarde para estar mais com eles e cuidando da rotina deles. E eu acho tão interessante, assim, no seu relato, que você traz essa questão, né? A maternidade é uma loucura. Mas, ao Sim. mesmo tempo, a gente percebe esse estado de presença, de entrega, né? Tanto pra gente que te acompanha, quanto lendo essa história, né? Esse cuidado todo. Então, é um lugar de legitimidade, de reconhecer a dificuldade
e de mesmo assim encarar com amorosidade, com afeto, com dedicação, que é o que se faz. Sim, eu tento fazer dentro dos meus limites ali, né? Eu fico até constrangida em alguns momentos pela rede social, né? Que as pessoas falam, nossa, eu queria ser você, eu queria dar conta igual você faz. E quando eu tô em casa, assim, só Deus sabe, tipo, o quanto eu oro pra dar conta. E às vezes também normalizar o não dar conta, né? Hoje eu não Com dei conta, hoje certeza. eu não Não dei consegui. conta, não consegui. E por muitas vezes eu passei por essa pergunta Ai, de algumas seguidoras, né? Tipo, como que você dá conta de trabalhar e levar na terapia? E aí entra outro assunto que eu sempre falo, que a mãe atípica ela tem que ser empreendedora, né? sim. Tem milhares de coisas que dá pra você fazer hoje em dia, então se eu acredito que hoje é possível, sim, você trabalhar e estar presente na vida do seu filho atípico. E as pessoas tendem a ter, assim, um grande julgamento, né? Eu falo porque também sou empreendedora e também sou mãe, né? Inclusive, estou no puerpério, tô aqui. Mas o que acontece é que a sociedade, de maneira geral, fica te questionando se você tá trabalhando. Nossa, mas cadê seu filho? Sim, Nossa, né? E aí isso acaba trazendo um peso. Mas que bom que a gente pode falar sobre isso hoje aqui, trazer para as mães, né? Que apesar de tudo isso, a gente consegue ter esse equilíbrio de estar presente na vida dos nossos filhos, mas também de não largar a nossa carreira, porque é muito bom a gente se sentir bem e a gente só vai conseguir cuidar deles se a gente estiver bem, né? Eu lembro quando virou o ano, que dia 5 eu estava trabalhando, eu me senti maravilhosa. Oi, meu filho nasceu tem 15 dias e eu estou aqui trabalhando. Eu me senti bem e consegui trazer isso para dentro de casa. É. Porque se você fica frustrada ali e não consegue estar bem, você também não vai cuidar com qualidade, né? Como deveria. sim, exatamente. Por falar em qualidade, vocês têm um espelho aí na frente de vocês. Peguem, Sim. por favor, esse espelho, olhem profundamente para essa mulher e digam o que vocês conseguem enxergar. Pode começar, Abida. Sempre eu comecei. A, B. Que eu me enxergo? Uma mulher que vive, vive tudo aquilo que o Senhor predestinou para ela viver. Uma mulher forte, uma mulher muito amada e uma mulher cheia, completa, completamente completa. E você, Bia? Hoje, me olhando no espelho, eu me sinto uma mulher posicionada. Porque por carregar dois diagnósticos visíveis, eu falo que o autismo você percebe, mas a síndrome de Down você se depara de cara com ela. Então, apesar de ter dois filhos com síndrome de Down e um deles ter o autismo associado, eu passei por muitos constrangimentos na vida, né, de ser rebaixada. Então, nossa, olha, coitada dela. E eu nunca quis me colocar no lugar de vítima, mas às vezes as pessoas me colocavam nesse lugar. E por medo, talvez, de responder ou de ser grossa, eu não me posicionava. E hoje eu vi que eu precisava me posicionar assim e falar aquilo que eu acredito, sem medo. Porque às vezes o outro, ele não fala por mal, mas ele fala por não ter conhecimento, né? E às vezes a gente que já vive nesse mundo da maternidade atípica, a gente já quer dar uma resposta ali afiada. E às vezes a pessoa não tá falando por mal, ela realmente não sabe. Então hoje eu consigo conciliar o posicionamento. Eu olhar pra pessoa e ver, será que ela tá fazendo chacota comigo ou realmente ela quer entender o que aconteceu comigo? E não deixar isso mais me abalar, porque antes era uma coisa assim, que eu levava pra casa e ficava sofrendo o mês inteiro, por que eu não falei aquilo? Meu Deus do céu, eu ficava remoendo. E aí, entre as redes sociais, né? Porque eu não falava pra pessoa, mas eu ia pro Instagram e falava lá, e a pessoa me seguia, então ela já ouvia. Então, hoje eu me considero uma pessoa posicionada. Isso. E aí, gente, pensando, né, em Aquarela do Amor, nós criamos aqui um momento pensando em cores, né, que é criar uma árvore
que traga aí a digital, um pouquinho de cada uma de vocês. Nós vamos mudar o cenário rapidamente, nós vamos estar gravando e aí a gente vai fazer uma pergunta para vocês e em seguida vocês vão levantar e colocar a digital, tá? Então, meninas, hoje nós temos aqui uma obra de arte que vai ser construída por cada uma de nós, assim como foi o nosso livro, Aquarela de Amor, cada uma trouxe seu capítulo, a sua história, e vem como transformação na vida de muitas pessoas que vão ler, né, ter acesso à história de vocês. Agora, eu gostaria que cada uma de vocês escolhesse uma cor que defina aí esse processo para vocês. Podem se posicionar e pegar uma cor. Acho que eu vou escolher o azul. Não, roda. Você quer o azul também? Não, rosa. Ah, o rosa? Isso. Aí você pode passar no dedo, tá? Enquanto isso, a gente gostaria de fazer uma pergunta para finalizar esse momento, né, emocionante. E eu vou começar perguntando para você, Ábida. Mais uma vez, né, Ábida? Se sua história de infância, que virou realidade, fosse um quadro, qual título você assinaria nele? Restaurando as suas expectativas em Deus. Muito lindo. E aí, só um momentinho, você pode ir lá e colocar a sua digital. No final, galera, nós vamos ter aí uma linda obra de arte. Bia, enquanto você se prepara aí, Sim. você falou um pouco desse olhar das pessoas, né? De alguns questionamentos. Qual é a sua assinatura de fé ou o seu ensinamento para o mundo que só enxerga o diagnóstico? Ressignificar quantas vezes for necessário. Eu acho que essa frase tem muito a ver comigo. Porque quando eu achei que eu tinha superado tudo, eu voltei a estaca zero de novo, pela segunda vez. E eu precisei, de certa forma, ressignificar tudo isso. Quer que eu repita? Não, tá bom. E aí, gente, eu queria agradecer vocês por vir aqui colorir o nosso dia, né? Fazer parte desse processo. Gostaria também de perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem, né, específica que trate sobre esse momento. Bia, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que nos assistem? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é mais esse complemento, né, que eu acabei de falar, que às vezes a gente tem um diagnóstico ali do nosso filho que a gente não espera e a gente busca pela aceitação. E não é assim, né? No meio do caminho a gente vai encontrar várias pedrinhas e que a gente precisa ressignificar e trabalhando isso aos poucos, porque cada idade é uma fase diferente, né? E a gente nunca sabe do amanhã. Então, assim como a minha primeira gestação ela não foi planejada, mas a primeira já foi muito planejada, a segunda foi muito planejada. Eu me preparei por 1 ano e meio para ter a minha segunda filha. Então, o que aconteceu eu não esperava, né? Eu fiz exames, eu fiz tudo o que tinha que fazer e eu tive que lidar com o diagnóstico mais uma vez. Então, ali eu precisei ressignificar tudo novamente, tudo na minha vida. Desde o trabalho, a convivência com meus amigos. Então, a minha mensagem é essa, né? Não se prender ao diagnóstico ou aquilo que você está passando e sim procurar ressignificar aquilo que você tem que lidar dentro de você. E você? Bom, na verdade eu queria ensinar um princípio que eu levo para minha vida, né? Uma aplicação que eu levo para minha maternidade, né? E você que estiver me ouvindo tiver a mesma realidade que a minha, né? Poder explicar para você que existe um poder em você declarar as verdades de Deus sobre a vida do seu filho. Então, algo que eu nesse capítulo eu falo muito sobre isso. Eu acho que é o principal, né, da minha mensagem é que existe poder naquilo que você declara sobre a vida do seu filho. Então, apesar dos desafios, apesar, às vezes pode até soar, porque existe uns ruídos, né, que falam a respeito, né, do autismo, que é o caso do meu filho não ter cura. A mensagem que eu dou é que apesar, né, o autismo ele não tem cura, mas ele é um transtorno, existem ali habilidades, né, que não são alcançadas, existem desafios ali, né, e que você como mãe, você pode se posicionar em Deus e declarar as verdades de Deus sobre a vida do seu filho. O seu filho não fala, você precisa declarar, ele vai falar. Você faça tudo o que você tem que fazer, você busca as terapias que precisa,
mas que você tem esse poder de declarar as verdades que está em Deus, que Ele vai falar, que Ele vai frequentar às vezes um ambiente que para Ele não está bom, mas que o Senhor Jesus pode entrar naquela área da vida dele. Se ele não come, declare que o Senhor Jesus vai fazer com que ele come. Se ele precisa, eu falo isso porque eu vivo essa realidade. Meu filho está com dificuldade no aprendizado, eu falo, você é inteligente, o Senhor te deu inteligência. Então você vai passar por isso e você vai conseguir. Então deixar essa mensagem que existe poder naquilo que você declara sobre a vida dos seus filhos. Porque a mãe, ela tem esse poder sobre a vida dos filhos, né? E a gente queria agradecer vocês mais uma vez por toparem esse desafio, tanto de participarem da Aquarela do Amor e trazer a história de vocês, quanto de estarem aqui presentes. Muito obrigada, meninas. Também quero agradecer, né, pela disponibilidade, principalmente pela coragem, né? Porque às vezes a gente fica nesse limiar de eu vou me expor, eu vou colocar aqui, vocês trouxeram como uma forma também de contribuir com outras pessoas. Muito obrigada.